Boa noite a todos. Está começando essa cerimônia de posse na Academia de Medicina de São Paulo. Então, para compor a mesa, chamamos o presidente da Academia de Medicina de São Paulo, acadêmico José Luiz Gomes do Amaral. Para secretariar esta sessão solene, chamamos o secretário-geral da Academia de Medicina de São Paulo, Paulo Pego. Para representar a Associação Paulista de Medicina, convidamos a compor a mesa o acadêmico Akira Ishida. Convidamos o presidente da Academia de Medicina de São Paulo para abrir a sessão solene. Seguindo o artigo 45 do nosso estatuto, declaro aberta a sessão solene de posse de novos acadêmicos. Vamos introduzir no recinto os recipiendários. Então, por ordem alfabética, convidamos o acadêmico Mário Santoro Júnior para introduzir no recinto a recipiendária Leontina da Conceição Margarido. Deixa eu ver. Quem é? O que ele representa? Convidamos o acadêmico Cricor Boyacian para introduzir no recinto o recipiendário Marcelo Zugaib. Convidamos o acadêmico Jaime Muraovich para introduzir no recinto o recipiendário Paulo Andrade Lotufo. O próximo item será executado o hino nacional.
Bem, agora, como de praxe, nas cerimônias de posse, os componentes da mesa, os dois representantes, o secretário-geral e o representante da Associação Paulista de Medicina, são convidados à tribuna para se manifestar. Então, pela ordem, o representante da Associação Paulista de Medicina para suas considerações. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o professor Zé Luiz, presidente da academia, cumprimentando o professor Zé Luiz. Eu quero cumprimentar todos os componentes da mesa. Tá? Eu quero cumprimentar também o professor, eu não posso falar, o professor, tá, o Archone, que foi meu professor, e cumprimentando, eu quero cumprimentar todos os confrades presentes. Tá? E eu quero também, e é o mais principal, cumprimentar os novos confrades. Inicialmente, quero cumprimentar a doutora Leontina, já amiga de bom tempo, tá? Cumprimentar o professor Marcelo Zugaibe, nosso conterrâneo, professor Albertoni, tá? Que eu conheço há muito tempo, e cumprimentar também o Paulo Lotufo, que eu conheço há muito tempo aqui na PM, nosso diretor científico. Tá? Eu entendo, e eu, pela APM, agora representando a APM, eu acho que é uma honra e uma satisfação, tá, sediar essa sessão solene aqui. Mas eu acho que também é uma obrigação, senhor presidente. É uma obrigação porque a APM, ela nasceu da academia. A academia, ela foi criada e nessa época, na sua criação, ela, fundamentalmente, ela era voltada para a educação continuada, para a pesquisa. Só que você tinha um número limitado. Então, foi obrigado a criar outra entidade que não teria limite de pessoas. Não teria limite de pessoas. Então, daí nasceu a Associação Paulista de Medicina, que a missão é esta, voltada para o ensino, para a educação continuada, para a defesa profissional. Tá? Então, eu acho que não é uma honra só, uma satisfação, professor. Eu acho que é uma obrigação, porque nós nascemos aí da academia. Tá? Então, muito obrigado, parabéns novamente. Para suas considerações, o acadêmico Paulo Pego. Bom, boa noite a todos. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui com os senhores essa noite, que é um prazer ocupar aqui ao lado do professor José Luiz e do professor Akira essa posição, e do professor Guido como mestre de cerimônias, em especial dar as boas-vindas a 3 amigos, a doutora Leontina, doutor Zugaibe e doutor Paulo Lotufo, que tenho o prazer e a honra de conhecer a cada um de vocês, a cada um dos senhores, há muitos e muitos anos. Então, acho que a academia se engrandece com a presença dos senhores e é um grande prazer recebê-los
e poder dar as boas-vindas aos senhores. Muito obrigado a todos pela presença. Dar-se-á início à cerimônia de apresentação e posse, na qual serão 3 os recipiendários, e o faremos por ordem alfabética, começando por Leontina da Conceição Margarido. É sempre muito estimulante e, ao mesmo tempo, um grande desafio apresentar no véu acadêmico aos membros da academia e aos convidados. Isso porque os eleitos costumam ser portadores de vida laboriosa e fecunda, com currículo extenso e multifacetado. É o caso da ilustre médica Leontina da Conceição Margarido, que confirma plenamente essa regra. Ocupará a cadeira 50, sucedendo Emil Sabaga e, por patrono, José de Barros Magaldi. A dificuldade maior é conseguir, professora Leontina, em tempo exíguo, de poucos minutos que nos foram dados pela comissão organizadora deste evento, resumir a vida plural da ilustre recipiendária. Mas como é preciso fazê-lo, permitam-me então, em apertada síntese, dizer que a médica e a professora Leontina Margarido estão intimamente ligadas à dermatologia, especialidade que abraçou logo após a formatura na Faculdade de Medicina de São Paulo. No exercício da profissão, presidiu o Departamento de Dermatologia da Associação Paulista de Medicina. Foi professora titular de Dermatologia da Faculdade de Medicina São Camilo, além de ter organizado e dirigido como voluntária atividades científicas em vários estados brasileiros. Ademais, é assistente doutora de graduação e pós-graduação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com honrosa participação como membro e como presidente de várias bancas de mestrado e de doutorado, quer na USP, na Unifesp, na Unicamp, quer em outras universidades brasileiras de escola. Exerceu cargos públicos na Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Treinou médicos a convite do Ministério da Saúde. Chefiou equipes e muito mais. Porém, como é preciso encerrar esta singela apresentação no tempo dado, seja-nos permitido lembrar que a doutora Leontina da Conceição Margarido tem vários capítulos de livro publicados, além de prêmios, homenagens e comendas recebidas no Brasil e no exterior. Convidamos a recipiendária Leontina da Conceição Margarido para prestar juramento conforme estabelece o artigo 45, parágrafo 2º do Estatuto da Academia de Medicina de São Paulo. Por favor. Muito obrigada, senhor ilustre acadêmico. Prometo cumprir o Estatuto, o regimento interno e as resoluções desta academia e trabalhar para o seu engrandecimento e o seu prestígio. Prometo, outrosim, contribuir para o desenvolvimento, o progresso e a dignificação da medicina. Convidamos a acadêmica Marilene Rezende de Melo
para entregar o colar acadêmico e o diploma. Você pode vir, você vai receber o colar acadêmico, o diploma. Barbaridade. A medalha e diploma, por favor. Já pode pôr, você vai fazer, você já vai fazer o discurso já como acadêmico. E o diploma. Convidamos o acadêmico Walter Mana Albertoni para entregar a Pellegrini. Você pode pegar isso. Você quer que ela Obrigado, Albertoni. Agora, já devidamente, depois do juramento, com o diploma e a Pellegrini e o colar acadêmico, solicitamos a novel acadêmica, já não mais recipiendária, que profira o seu discurso de posse, por favor. Ilustríssimo senhor presidente da Academia de Medicina de São Paulo, acadêmico professor José Luiz Gomes do Amaral. Ilustríssima senhora vice-presidente acadêmica, professora Lina Mara Batistella. Ilustríssimos senhores secretários acadêmicos Paulo Pego e Sérgio Libonato. Ilustríssimos senhores diretores, ilustríssimo senhor orador, acadêmico emérito, professor Guido Arturo Palombo, que nos premia com a sua introdução e o seu discurso. Ilustríssimo senhor acadêmico Akira Ishida, representando o presidente da Associação Paulista de Medicina. Ilustríssimos senhores professores Mário Santoro Júnior, meu padrinho nesta academia, e meus padrinhos adjuntos, Conceição Segre e Juarez Avelar. Por intermédio deles e dos professores Jenner Cruz, Maurício Alchorne, José Baratella, Giovanni Cerri, aproveito para saudar todos os ínclitos acadêmicos, eméritos, titulares e honorários. Demais autoridades presentes, José Maria Mairinque e minha querida irmã, engenheira Otília de Fátima Margarido. Senhores e senhoras, agradeço a todos a distinção que me concedeu o privilégio de tornar-me membro titular desta academia. Acrescente-se a toda esta emoção o fato de ser apresentada e conduzida pelo acadêmico professor Mário Santoro Júnior, brilhante pediatra que, dentre tantas realizações, atuou na luta nacional para incluir o artigo 227 na nossa Constituição, que originou a Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Senhor presidente, peço vênia, neste momento, para reverenciar meus pais, Ana Maria Vilarinho e Antônio Joaquim Margarido, pessoas simples que, com coragem, trabalho e inteligência ímpar, nortearam minha vida e a de minha irmã Otília, mostrando o melhor caminho a ser percorrido, a importância do respeito às pessoas que nos cercam e, com firmeza e sabedoria, guiaram-me até este grande momento da minha vida. Na certeza de que, se eles aqui estivessem, seriam os mais felizes nessa solenidade.
Minha imensa gratidão também se estende aos meus grandes mestres, que jamais serão esquecidos. Professor Abrão Rothberg, André Garcia, Arnaldo Cavalcante, Raul Negrão Fleury e Walter Belda, que desde cedo me orientaram nos trabalhos de pesquisa, cultivaram meu lado humanístico e as ações sociais. Referencio também o magnânimo e altruísta professor Sebastião de Almeida Prado Sampaio, meu segundo pai, que também enobreceu este sodalício e que no HC norteou toda a minha carreira acadêmica. Professor Sampaio, com ideal elevado, sem vestes talares e sem arrogância, mas com total abnegação e doação de sua própria vida às causas abraçadas, cumpriu suas missões, sempre enaltecendo que a medicina é ciência e arte. Tive o grande prazer de conviver com ele, mesmo nos últimos dias de sua vida, e muito agradeço por tais momentos. Nesta casa, os professores Luiz Pereira Barreto, Arnaldo Vieira de Carvalho, Emílio Ribas, Rubião Meira, quando organizaram o 6º Congresso do Brasil em 1907, em São Paulo, e, muitos anos após, também o professor Sebastião Sampaio, preocuparam-se com as doenças endêmicas milenares que ainda persistem como grave problema de saúde neste país, um dos piores do mundo. Esta academia tão cheia de ciência e de saber, instituição secular, onde há 124 anos se exalta o saber, é um exemplo de tradição e amor à ciência. Uma instituição de exceção, liderada e composta por médicos de exceção. Com alegria enaltecemos os que antecederam-me na cadeira que agora ocuparei nesta academia. Há que se enobrecer eternamente o acadêmico professor José de Barros Magaldi, autor dos clássicos estudos sobre hipertensão arterial e doenças renais, digno patrono da cadeira 50. Professor Magaldi, nascido em 1913 em Tatuí, foi um dos pioneiros e grandes vultos da nefrologia brasileira. Como professor e investigador, honrou e projetou o HC-FM USP no meio científico nacional e internacional através de sua obra. Chefiou o grupo de médicos que difundiu o emprego da diálise através do rim artificial e criou a infraestrutura básica da unidade de transplantes renais do HC, UTR. Criou também a infraestrutura toda dessa unidade e foi o primeiro professor da disciplina de nefrologia. Participou em mais de 50 trabalhos com a mais escorreita probidade científica, atestando sua pródiga vida de pesquisador. Integrou a comissão de publicações da Revista de Saúde Pública. A Sociedade Brasileira de Nefrologia instituiu um prêmio que leva o seu nome. Prefaciou o livro de insuficiência renal aguda de Emil Sabaga e Leônidas Vasconcelos. Infelizmente, faleceu de modo súbito e precocemente aos 64 anos de 1978. Seu nome sempre será honrado nesta augusta Academia de Medicina de São Paulo. Foi sucedido pelo acadêmico Emil Sabaga, que nasceu em 1926, membro titular e emérito deste sodalício. Em colaboração com o professor Geraldo Campos Freire, foi o coordenador clínico do primeiro transplante de órgãos no Brasil, em 1965. Recebeu da USP o título de pioneiro dos transplantes. Tornou-se livre-docente em 1987 com a tese de 1000 transplantes renais em 20 anos de experiência. Foi chefe da UTR até 1996. No HC e no Hospital Oswaldo Cruz, acompanhou mais de 4.000 transplantes renais. Durante o 18º Congresso Internacional de Transplantes, em 2000, recebeu a homenagem pelo desenvolvimento dos transplantes de órgãos em todo o mundo. A cada 2 anos, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos concede o Prêmio Emil Sabaga para o melhor trabalho em transplantes.
Ao acaso, ou por destino, os titulares da cadeira 50 desta augusta casa têm convergência de interesses ou ações conjuntas. Permitam-me lembrar que, quando eu estava no Hospital Padre Bento, da Secretaria da Saúde, organizei a nefrologia e a hemodiálise com membros da UTR do HC, pois doentes com moléstia de Hansen e complicações reacionais evoluem com insuficiência renal crônica e falência renal. No HC, tive a honra de integrar a UTR a convite do professor Emil Sabaga, onde por muitos anos estudei as dermatoses dos doentes transplantados de rim. No HC, tive a honra de integrar essa unidade. Senhor presidente, sinto-me pequena perante a grandeza dos que me antecederam. Ninguém chega até aqui sozinho. É uma longa estrada. Devo muito a muitos. Devo muito à Faculdade de Medicina da USP o fato de estar vivenciando este momento, em especial ao professor Sebastião de Almeida Prado Sampaio, que nós temos o privilégio de ter o primo dele aqui. Também aos mestres, aos colegas e amigos que me acompanharam, e aos alunos que foram estímulo constante na minha trajetória. Ser investida como membro titular desta Igreja Congregação do Estado de São Paulo e ter o privilégio de poder sentar-me na cadeira 50, já ocupada por ilustres nomes da medicina como o professor Esmagaldi Sabaga, cujas trajetórias são de absoluto sucesso humanístico e profissional, são motivos altamente relevantes e inusitados para exaltar este dia como um dos mais felizes da minha vida. Assim, este momento assume importância e responsabilidade ainda maior. E tudo farei para merecer esta honra que ora recebo. Serei eternamente grata aos ilustres acadêmicos pela distinção que me foi concedida, pela oportunidade de viver com notórias e brilhantes personalidades que compõem esta casa. E com humildade, lealdade e responsabilidade, afirmo que tudo farei para honrá-la. Muito obrigada. Meus parabéns, novel acadêmica, confreira Leontina Margarido. Seja bem-vindo, bem-vinda. Sejam de todos as boas-vindas. Vamos agora, com a mesma celeridade, apresentar aos convidados o próximo recipiendário, Marcelo Zugaib, eleito para ocupar a cadeira 10, cujo antecessor foi Djalma Camargo Oteiro Pinto e patrono Flamínio Fávero. Marcelo Zugaib, no meio médico, dispensa apresentação, pois é um dos assim ditos papas da ginecologia obstetrícia do Brasil e do mundo, exercendo há muitos anos a titularidade da disciplina na Faculdade de Medicina de São Paulo, a suceder mestres nimbados de larga fama. Nesta mesma cátedra, o primeiro que a ocupou foi Arnaldo Vieira de Carvalho, o criador da faculdade, sucedido, no passar das décadas, por muitas outras gemas preciosas da especialidade. Depois de Arnaldo, vieram José Aires Neto, Nicolau de Moraes Barros, Raul Briquet, José Bonifácio Medina, o nosso querido decano da Academia de Medicina de São Paulo, professor Carlos Alberto Salvatore, José Aristodemo Pinotti, Bussamara Neme, este último orientador de tese de doutorado do recipiendário.
Aqui um parênteses, quase todos os citados foram ou são membros da Academia de Medicina de São Paulo. Recorde-se que, além da titularidade da disciplina de ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a suceder todos aqueles grandes mestres, o currículo de Marcelo Zugaib consta extraordinária participação nacional e internacional em pesquisas e em trabalhos relacionados à hipertensão arterial na gravidez e suas doenças de base, bem como importantes trabalhos para a avaliação do feto, sua vitalidade, anomalias cromossômicas, gestação múltiplas e tantas outras importantes áreas para o bem-estar fetal. É membro ativo de várias sociedades e comissões nacionais e internacionais, com prêmios e comendas de muita relevância. Permitam-nos, terminar essa pequena resenha de Marcelo Zugaib, lembrando que em sua biografia conta-se a publicação de 27 livros, 250 capítulos de livros, 215 periódicos e mais 570 artigos científicos. Chamamos Marcelo Zugaib para prestar juramento, conforme estabelece o artigo 45, parágrafo 2º do Estatuto da Academia de Medicina de São Paulo. Por favor, Marcelo. Prometo cumprir o Estatuto, o regimento interno e as resoluções desta academia e trabalhar para o seu engrandecimento e prestígio. Prometo, outro sim, contribuir para o desenvolvimento, o progresso e a dignificação da medicina. Convidamos 3 acadêmicos para a distribuição, a condecoração do colar acadêmico, do diploma da academia e da Pellerini. Então, por gentileza, acadêmico Luiz Fernando Pinheiro Franco, acadêmico Hélio Bellionini e acadêmico Sérgio Libonati. Depois você vai para a tribuna, hein? Obrigado, querido. O Hélio é um outro que tem inúmeros livros escritos. Você sabe? São 2 grandes escritores que agora estão na academia.
convidamos o novel acadêmico, já devidamente empossado, para o seu discurso de posse. Por favor. Boa noite a todos. Queridos acadêmicos que fazem parte da mesa, eu os cumprimento na pessoa do presidente, o professor José Luiz, meu querido acadêmico Palumbo, que, nossa, me nocauteou. Eu estou profundamente emocionado e tenho sempre muita dificuldade para falar em público. Boa noite, queridos acadêmicos. Eu quero cumprimentá-los na pessoa do meu professor, o decano desta nossa academia, o professor Carlos Alberto Salvatore. Minhas senhoras, meus senhores, e eu os cumprimento na pessoa do meu filho. É a primeira vez que meu filho participa de uma conquista minha. O Nicolas está sentado ali. Eu sou extremamente tímido e eu estou extremamente emocionado. Um dos sonhos da minha vida, e eu tenho uma vida muito planejada, passo a passo, eu me dedico à medicina na linha da obstetrícia e ginecologia, e eu tenho e tinha como meta fazer parte de 2 academias, porque eu sempre entendi que a academia de medicina, e a mais antiga academia de medicina é a academia do nosso estado, e aqui eu militei e milito desde sempre na área médica, eu sempre sonhei fazer parte da Academia de Medicina de São Paulo. Mas eu sempre hesitei porque não me julgava ainda digno de a ela pertencer. E eu estava planejando que assim ocorresse logo após a minha aposentadoria, mas a lei me fez de presente mais algum tempo antes da compulsória, e hoje, com 71 anos de idade, eu estou aqui pleiteando fazer parte dessa insígne academia. O meu outro passo e o meu outro sonho será e é ainda fazer parte da Academia Nacional de Medicina. Não que eu veja diferença entre uma e outra, é que a minha obra já tem uma abrangência nacional, mas eu queria primeiro fazer parte da academia do meu estado, para depois pleitear a Academia Nacional. E eu o faço no ocaso da minha vida profissional, mas o faço profundamente orgulhoso e profundamente grato. Primeiro porque esse tempo que me foi dado hoje aqui não era para eu lhes contar da minha história. O Dr. Palumbo o fez e ele me emocionou, porque nem eu tenho noção de tudo isso. Eu estou aqui para configurar e cristalizar o que eu considero o cerne de uma academia. É imortalizar os seus membros. Eu, desde adolescente, ouvia falar os imortais da Academia Brasileira de Letras. E, obviamente, aqueles que fazem parte da Academia de Medicina de São Paulo também
encontram a imortalidade. Por quê? Porque a cada momento que um novel estiver sendo empossado, como é o meu caso hoje, ao lado da Leontina e do Lotufo, que me trazem tanta alegria de poder estar nessa reunião conjunta e numa posse conjunta, o nosso papel é enaltecer o patrono da cadeira que nós vamos ocupar e aqueles que nos antecederam. E eu sempre achei que o bonito seria fazê-lo numa linhagem de interesses. A Leontina falou isso agora há pouco aqui. Mas eu olhava as cadeiras que se colocavam e eu não encontrava uma em que eu pudesse, como disse o Palumbo, todos esses professores que formaram uma dinastia na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da qual eu tenho uma grande honra de fazer parte, eles foram membros dessa academia e provavelmente um ou outro seja patrono de uma cadeira, mas como eu poderia me encaixar? Mas quando eu vi a cadeira de número 10, eu me encaixei. Por que eu me encaixei? Por comunhão de objetivos. Porque o patrono da cadeira que eu estou tendo a honra de ocupar é nada mais, nada menos do que o professor Flamínio Fávero. O professor Flamínio Fávero foi talvez o maior nome brasileiro na deontologia médica, na ética médica. E a ética médica permeia todos os ramos da medicina. Então, eu acho que eu fiz muito na minha vida sustentado pela ética e buscando ensinar a ética, e a obstetrícia e a ginecologia foram ferramentas, mas o cerne está na deontologia médica. Flamínio Fávero nasceu em São Paulo em 1895, e hoje eu percebi que ele, quando nasceu, nascia a nossa querida Academia de Medicina de São Paulo. Ali é a mais antiga academia de medicina do país. E ele faleceu em 1982, com 87 anos. Formou-se em medicina em 1919, na querida Faculdade de Medicina, que na época chamava-se Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, e hoje é a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Logo cedo, formado, ele foi e empenhou-se em ser discípulo do professor Oscar Freire, nada mais, nada menos do que o Oscar Freire. E, como discípulo de Oscar Freire, Flamínio Fávero chegou à cátedra de deontologia médica e medicina legal da Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo. E isto em 1923 por concurso. Portanto, ele tinha aí 15 com 23, 38 anos. Flamínio Fávero foi diretor da Faculdade de Medicina e também foi professor de Medicina Legal na Universidade Mackenzie, onde não há curso de medicina, mas ele o fez no âmago do direito, do curso de direito. Orientou mais de 160 doutorados. Dedicou toda a sua vida a esse cerne da medicina, que eu não canso de repetir, que é a deontologia médica. Ele destacou-se como um escritor fenomenal e um grande conferencista. Enriqueceu as letras médicas com magníficas obras, mas uma precisa ser aqui lembrada.
o Tratado de Medicina Legal, que serviu de referência para muitas e muitas gerações. Chegou a ter 3 volumes e várias edições. E como não poderia deixar de ser, ele não era só um professor em teoria. Ele foi o idealizador e criador do Conselho Regional de Medicina, a casa da ética médica. Vejam que linda a vida desse homem. E a inscrição dele no Conselho Regional de Medicina de São Paulo é a de número 1. E eu estou tão feliz de ser da cadeira 10, vocês não têm ideia. E o Palumbo é o número 1. Não é isso, querido? Eu aprendi hoje. E olha, dentro dessa mesma homogeneidade de foco, de objetivos, esse homem foi presidente do Sindicato dos Médicos, presidente do Conselho Penitenciário do Estado. Tudo tem a ver com a medicina legal e a deontologia médica. E foi presidente da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina. E chegou a diretor da Faculdade de Medicina e membro dessa insigne academia, onde foi presidente também, nos anos de 1937 e 1938. E, como não podia deixar de ser, foi homenageado pelo povo paulistano, através da Câmara de Vereadores e da Prefeitura Municipal, tendo seu nome numa das ruas, importantes ruas de São Paulo, Rua Doutor Flamínio Fávero. Esse é Flamínio Fávero. Esse é o patrono da cadeira que eu tenho a honra de buscar. Ele ingressou na nossa academia em 1925. O primeiro ocupante da cadeira 10, após ela ter a patronímia de Flamínio Fávero, foi o Dr. Djalma Camargo Outeiro Pinto. Djalma Camargo nasceu em Rio Claro, em 1929, e faleceu em 2017, aos 87 anos. Flamínio Fávero também faleceu aos 87 anos. Eu tento observar e fazer conexão de tudo. Isso me aterroriza, porque eu tinha um plano de chegar aos 100 anos, como o meu modelo, professor Carlos Alberto Salvatore. E eu ainda não quero abrir mão desse plano, mas se as coincidências fizerem valer, eles dois chegaram aos 87. Djalma Camargo também fez a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e lá se graduou em 1956. Dentre os cargos e funções que desempenhou, salientam-se assistente voluntário de microbiologia e imunologia daquela faculdade, membro fundador da Unimed de Rio Claro, onde atuou na Santa Casa de Misericórdia como cirurgião geral e ginecologista e foi chefe de 11 unidades de cirurgia, todas elas ali na Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. Uma outra faceta, diferente daquela trilhada pelo professor Flamínio Fávero, porque é uma faceta de trabalho na comunidade, não propriamente na academia enquanto universidade. E dentre as múltiplas láureas e homenagens e distinções que recebeu, salientam-se o Prêmio Pravaz de Obstetrícia da Legião Brasileira de Assistência em 1955 e uma homenagem da Associação Paulista de Medicina da sua regional de Rio Claro, quando recebeu o troféu em 1976. Então, Djalma Camargo Outeiro Pinto é o fundador, o primeiro ocupante da cadeira número 10. E a data de sua admissão
foi em 26 de março de 1976, de sua admissão nessa insígne academia. Eis-me aqui, depois de cumprir esse papel de imortalizá-los, profundamente grato aos senhores acadêmicos que me distinguiram com o seu voto, permitindo que eu realizasse esse tremendo sonho de ocaso de carreira, mas para o qual eu até então não me sentia ainda pronto. Obrigado de coração. Deus abençoe todos vocês. Obrigado por isso. Meus parabéns, novo acadêmico, confrade Marcelo Zugaib. Só me permitam uma discordância do seu extraordinário discurso. Não é o caso, é o apogeu da sua carreira. Meus parabéns. Bem, em respeito à ordem alfabética, o derradeiro recipiendário desta noite é Paulo Andrade Lotufo, que ocupará a cadeira 4, a suceder Luiz Celso Matosinho França, cujo patrônio é Mário Rubens Guimarães Montenegro. Paulo Lotufo é uma dessas personalidades raras na história da medicina paulista e brasileira. Isso porque, praticamente, desde os bancos da Faculdade de Medicina de São Paulo, da Universidade de São Paulo, na qual se formou, dedica-se diuturnamente à clínica médica. Ou seja, é o verdadeiro médico. Pensador plural, a ver o ser humano como um todo, não por partes como veem os especialistas, mas um conjunto uno e indivisível, indivíduo, composto de múltiplos órgãos e sistemas interligados a sustentar a vida. Nessa condição de estudioso do ser humano visto na sua integralidade, tornou-se professor titular de clínica médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foi superintendente do Hospital Universitário, no qual atua em regime de dedicação exclusiva, coordenando o curso de graduação e de pós-graduação, além de dirigir a divisão de clínica médica. Apenas para lembrar, está sob sua coordenação o Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da USP, que é um órgão ligado ao Ministério da Saúde. Seu currículo é internacional, com pós-doutorado no Hospital Brigham Women's da Harvard Medical School. Colabora com o Global Burden e com a MCD Risk, além de ser o editor do São Paulo Medical Journal. Lembrando, mais uma vez, que o tempo disponível para a apresentação do recipiendário, segundo ficou estabelecido pela comissão organizadora, é curto. Para encerrar esse brevíssimo histórico, cite-se que Paulo Lotufo tem centenas de publicações científicas, além de coautoria de livros ligados à sua área de atuação. Chamamos Paulo Andrade Lotufo para prestar juramento, conforme dispõe o artigo 45, parágrafo 2º, da Academia de Medicina de São Paulo. Por favor, Paulo. Prometo cumprir o Estatuto, o regimento interno e as resoluções desta Academia e trabalhar para o seu engrandecimento e prestígio.
prometo, outro sim, contribuir para o desenvolvimento, o progresso e a dignificação da medicina. Agora é a solenidade de entrega de colar acadêmico, pelerine e diploma. Então, para essa solenidade, nós pedimos, por gentileza, para os acadêmicos, Maurício Alchorne, Linamara Riso Batistella e Clóvis Francisco Constantino para entregar medalha, diploma e pelerine. Por favor. Você vai ver. Na sala de aula, aqui inclusive. E tem um período que estava realmente assim, com cara de gente. Mas hoje não está, hoje está bem. Hoje, claro, pode melhorar, mas de qualquer forma, acho que comparativamente melhorou muito mesmo. Os elevadores são um desespero, aqueles elevadores não. Isso eu falei só hoje, mas foi assim. Tinha um amigo que falava, em 2 dias você media 40 anos no hospital. E pelo elevador e pela telefonista. Eu falei assim, primeiro que eu não diretoria. Se usar isso como critério da PM, nós somos mortos. Bom, agora, devidamente aparamentado, nós solicitamos ao novel acadêmico que venha à tribuna para proferir seu discurso de posse, por favor. Boa noite a todos. Como estou finalizando a apresentação, né, e teremos uma recepção, a gente aprende que precisamos ser bastante breves, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar os acadêmicos aqui presentes, na pessoa desse médico e literato e grande amigo, o nosso querido Guido. Eu gostaria de cumprimentar os meus familiares, os meus amigos, todos aqui presentes, nesse ato muito importante, onde representa mais um momento onde eu recebo a generosidade de várias pessoas. E é justamente isso que é o tom da minha apresentação, o reconhecimento da generosidade que eu recebi durante toda a parte da minha vida. Mas eu sou obrigado, nesse momento, né, solene, aqui na Academia de Medicina de São Paulo, quando assumo a cadeira número 4, de Mário Rubens Guimarães Montenegro, que foi sucedido por Luiz Cláudio Matosinho França, expressar aqui 2 manifestações de sentimento. A primeira, novamente, eu repito, a gratidão por aqueles que me elegeram e me colocaram dentro desta academia. O segundo sentimento que eu expresso agora é a da responsabilidade que passo a ter em suceder 2 pessoas da mais alta importância na anatomia patológica. Mário Montenegro e Matosinho França representam 2 pilares importantes dessa disciplina, anatomia patológica. Ambos se formaram na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que também é minha alma mater. A responsabilidade ao qual me refiro não é retórica, mas decorrente da relevância maior que é a anatomia patológica. Essa afirmativa deve ser reforçada ainda mais, porque eu não sou patologista. Eu sou médico clínico geral, um seguidor dos princípios enunciados por William Osler, e também epidemiologista,
um continuador da curiosidade de Jon Snow. O que devo fazer, então, para dar seguimento à herança deixada por meus dois ilustres antecessores, seguidores de Rudolf Virchow, o pai da moderna anatomia patológica? Como sabemos, a anatomia patológica é uma disciplina médica pouco afeita aos holofotes e aos devaneios midiáticos, ações que tanto seduzem os jovens em outras especialidades médicas. Porém, ela, a anatomia patológica, é o sustentáculo, o alicerce da prática médica em todo o mundo. Para reforçar essa afirmativa, é necessário apresentar uma contradição a uma tradição nos currículos médicos que nomeiam como cadeiras básicas da nossa profissão aquelas que descrevem a forma, a função e os patógenos. Com a devida vênia aos fisiologistas, bioquímicos, microbiologistas, a anatomia patológica, ao lado da semiologia clínica e da técnica cirúrgica, constitui a base da medicina, seja qual for a especialidade praticada pelo médico. Por essa razão, a cadeira número 4 desse sodalício continuará a espelhar o ouro da sabedoria que é extraído nos laboratórios clínicos e nas salas de autópsia. Para isso, torna-se mister dignificar aqueles que me antecederam nessa cadeira, a começar por seu patrono. Mário Rubens Guimarães Montenegro, repito, foi um dos pilares da ciência médica brasileira. Formado na USP em 1946, ele foi reconhecido pelo pioneirismo na descrição da paracoccidioidomicose e também na inovação do currículo médico. Houve outra contribuição de Mário Montenegro que poucos conhecem, que se insere na intersecção pouco frequente entre a anatomia patológica e a epidemiologia. Montenegro foi o investigador principal no Brasil de um projeto internacional que comparou em autópsias que foram realizadas em vários centros médicos de todo o mundo a proporção das lesões ateroscleróticas em aorta, coronárias e carótidas. Este é um estudo seminal que até hoje permite entender a progressão dessa condição, a aterosclerose, que é a base das enfermidades cardiovasculares, que são as doenças que ainda mais ceifam vidas em todo o mundo. Há um outro ponto maior na carreira acadêmica de Mário Montenegro, que se iniciou de forma fulgurante e excepcional já na faculdade, seguida por um longo período no exterior. No retorno ao Brasil, reconhecendo as dificuldades que se apresentavam a ele na USP, ele não esmoreceu e aceitou o desafio em criar uma nova faculdade pública estadual, a Faculdade de Medicina de Botucatu. Nesse momento, a obra de Mário Montenegro se levou ao patamar de outros dois monstros sagrados da medicina, como foram Hélio Lourenço de Oliveira e Zeferino Vaz, que também saíram de São Paulo para criar escolas médicas de excelência em Ribeirão Preto e Campinas. Para Mário, a coroação de sua ação na criação, na fundação desse patrimônio da medicina paulista, hoje na Universidade Estadual Júlio de Mesquita, é que a Faculdade de Medicina de Botucatu recebe o justo epíteto de Casa de Montenegro. Eu, particularmente, tenho muito afeto e empatia com aqueles que saem do conforto da alma máter para criar outras instituições com qualidade equivalente. Nesse momento, me deparo também com outra característica de quem sucedeu Mário Montenegro, o meu antecessor, Luiz Celso Matosinho França. Ele também se formou na Faculdade de Medicina da USP, mas no ano de 1954. Já durante a graduação médica, mostrava interesse científico em atividades em histologia com Luiz Carlos de Ulloa Junqueira. Colaborou na primeira edição da obra de histologia mundialmente conhecida Carneiro e Junqueira, que até agora é o livro mais vendido em todo o mundo. Durante a residência, Matosinho conseguiu uma bolsa da Kellogg Foundation para estudar no Sloan Memorial Kettering, em Nova York, mas não pôde receber porque
era residente. Teve que esperar e, no outro ano, às próprias custas, né, foi para os Estados Unidos e lá permaneceu 2 anos com uma bolsa da American Cancer Society nesse prestigioso hospital. Após isso, obteve por concurso o título de especialista do American Board of Pathology. Ao retornar ao país, trazendo um imenso cabedal de novos conhecimentos em oncologia, reconheceu também as dificuldades em permanecer na USP e aceitou o desafio em criar, em 1961, o Serviço de Anatomia Patológica do Hospital do Servidor Público Estadual, que ora abria suas portas. Junto com ele estiveram outros gigantes da medicina paulista, como foram Reinaldo Chiaverini na cardiologia e Roberto Melaranho na neurologia. Permitam-me os presentes uma pausa didática. Aos mais jovens, eu descrevo fatos que os mais experientes testemunharam. Por décadas, o Hospital do Servidor Público Estadual rivalizou com o Hospital das Clínicas como centro de referência médica nacional. A razão de como um hospital, que de origem patronal tornou-se hospital-escola de excelência, deve ser creditado a dos médicos qualificados que erigiram o Hospital do Servidor Estadual, entre eles o nosso Matosinho França. Um dos pontos altos das atividades do Hospital do Servidor foram as célebres reuniões anátomo-clínicas organizadas por Matosinho França. Auditório lotado, atraindo médicos de dentro e fora do servidor, que assistiram momentos de discussão elevada da integração entre a clínica e a patologia. O mais incrível é que essa reunião não ocorria no período regular de trabalho, mas, pasmem, senhoras e senhores, em todos os sábados pela manhã. Mário Montenegro e Matosinho França foram acadêmicos que criaram conhecimento e formaram gerações de médicos. São exemplos que nós devemos louvar e seguir. No momento em que cultuo a memória desses meus antecessores, torna-se fundamental para mim mostrar o quanto considero a disciplina de anatomia patológica como sendo altamente relevante. Há 10 anos, quando dirigente do Hospital Universitário da USP, estimulei a criação da revista Autopsy and Case Report, hoje com 9 anos de publicação ininterrupta. Com certeza, o espírito tanto de Mário Rubens Guimarães Montenegro e de Luiz Celso Matosinho França estão presentes nesse periódico científico que já alcançou respeitabilidade internacional. Ao mesmo tempo, eu me reconheço no espírito desbravador de Mário Montenegro e de Matosinho França, que é a disposição em abrir novas fronteiras além do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Para mim, foi atuar no Hospital Universitário da USP, desde sua fundação há 34 anos. Foi o local onde transitei de médico assistente a professor titular. Junto com meus colegas, o Hospital Universitário, a sua divisão de clínica médica, tornou-se referência maior no ensino de graduação e também na pesquisa epidemiológica das doenças crônicas não transmissíveis. Aos 62 anos de idade, eu posso afirmar que minha vida foi alimentada e sustentada pela bondade alheia. A eleição para esse sodalício representou mais um dos momentos de gentileza. Assim, cabe agradecer uma vez mais a benesse recebida, o reconhecimento da elite médica de São Paulo, aqui reunida nessa sala. Ser introduzido nesse recinto pelo acadêmico Jaime Murahovsky tem um significado muito elevado. Jaime foi para mim, desde criança, o exemplo de médico, nos tempos em que ele morava e clinicava no Ipiranga, o mesmo bairro onde nasci, cresci e vivi até entrar na faculdade de medicina. Em breves palavras, posso afiançar como sou grato a todos aqueles que me apoiaram. Desde a minha avó materna, uma sacoleira, né, que me propiciava semanadas que eu transformava em livros, né, aos meus pais, que com muito esforço, né, criaram 4 filhos universitários, né, as minhas irmãs, que sempre me apoiaram. E preciso destacar
com muita ênfase, né, a minha querida Isabela, com quem convivo há 35 anos. Na profissão, edificamos uma obra científica significativa, o estudo longitudinal de saúde do adulto, um legado às próximas gerações de brasileiros, um exemplo importante internacional de inserção científica do nosso país. Mas, mais importante do que tudo isso, foi o fato de termos três filhos maravilhosos, Laura, Inês e Érico. Após esse ato necessário de reconhecimento aos pares aqui reunidos, aos colegas e família, encerrarei para destacar o legado do patrono e de meu antecessor da cadeira número 4 dessa academia. Prezadas senhoras, prezados senhores, que me permitam parafrasear nosso poeta maior. O meu compromisso com Mário Rubens Guimarães Montenegro e Luiz Cláudio Matosinho França é que eles edificaram novos reinos, que tanto sublimaram. Cantando, espalharei por toda parte, se tanto me ajudar o engenho e a arte. Muito obrigado. Meus parabéns, Paulo Lotufo, acadêmico, novel acadêmico, meus parabéns pelo brilhante discurso, pela lembrança desses grandes mestres que estão sempre presentes aqui na nossa academia. Seja bem-vindo e sejam de todos as boas-vindas a você. Convidamos o presidente da Academia de Medicina de São Paulo, José Luiz Gomes do Amaral, para as suas considerações finais e encerramento da sessão solene. Muito boa noite, senhoras e senhores, prezados acadêmicos, caríssimos membros da mesa, Paulo Pego, Akira Ishida. Diria nosso querido presidente Afonso Renato Meira, o presente é a construção da tradição e da cultura. Celebramos hoje a renovação dos quadros da Academia de Medicina de São Paulo e a memória dos que precederam os não menos ilustres novéis acadêmicos, conforme a nossa melhor tradição, conforme a nossa melhor cultura. Com Leontina da Conceição Margarido, Marcelo Zugaib e Paulo Andrade Lotufo, agora confrades, escreveremos as páginas que cabem à Academia de Medicina de São Paulo na história do futuro da medicina bandeirante. Sua eleição, caríssimos confrades, a esse sodalício, representa quantos são reconhecidos seus méritos, suas qualidades humanas, éticas e científicas. Mas ser titular na Academia de Medicina de São Paulo vai muito além disso. Não é a brilhante finalização de vossas carreiras, mas o início de uma outra fase de relevância ainda maior. Foram eleitos com a expectativa de que possam, com vossas presenças assíduas e dedicação, contribuir para o engrandecimento dessa academia, de nossa arte e ciências médicas, trazendo assim qualidade à atenção à saúde dos que aqui vivem e ao progresso do nosso país. Bem-hajam por aceitarem esta nova missão. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos por esse evento, agradecer aos oradores o tempo. Nós tivemos uma reunião com 1h15, que eu acho que está extraordinariamente bom. Meus parabéns a todos e gostaria de, em nome dos 3 novos acadêmicos
convidá-los para um coquetel de confraternização que será oferecido no Salão Maracá. Muito obrigado, boa noite.